Olá, pessoal! Muito bom ter vocês novamente aqui no nosso episódio do Gestão em Ação, falando hoje com a Novalight, uma empresa dedicada à iluminação, com muita tecnologia, com inovação, e vamos conversar naturalmente com o seu presidente, o seu executivo, Roberto Paiaro, que vai contar a sua história, como que ele construiu, essa jornada de sustentabilidade e gestão e o futuro, o que ele pensa para a empresa e os seus desafios. Então, Roberto, seja bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso episódio. Obrigado, Ivo. Obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito. E vamos tentar compartilhar um pouco, do que a gente aprendeu nessa longa trajetória, Tenho bem mais idade que você, então... Pouquinho mais, pouquinho. Não, tem bastante história. Bom. Vamos abordar o que a gente puder para transmitir, para os espectadores, para os telespectadores, parte do nosso conhecimento, com toda a modéstia, mas tentar passar isso para vocês. Com certeza. Roberto, conta um pouco da sua história, Você tem uma longa história numa grande empresa, Conta um pouco, da sua trajetória até aqui. Bom, vamos terminar com a Novalight, mas eu vou começar pela Nortel, Eu sou filho do fundador da empresa. Legal. E trabalhei, na verdade, 35 anos na distribuição de produtos elétricos. Perfeito. Alguns devem conhecer a empresa, uma empresa que nasceu aqui em Campinas, se tornou a maior empresa do Brasil na área de distribuição de materiais elétricos. Fantástico. E no aspecto de controle, sustentabilidade, gestão, modéstia à parte, a gente sempre foi... Trabalhava na vanguarda disso. Trabalhava na vanguarda disso, Eu comentei um pouco com você no nosso bate-papo inicial, o uso de software, eu sempre fui um apaixonado pela parte de software, e a gente sempre desenvolveu muita coisa voltada para isso, para controle, gestão, sustentabilidade, e é uma empresa que se modernizou muito, chegou a ser a maior, como eu te disse, do Brasil, fundamentalmente por causa dos controles que a gente implementou desde os primórdios da empresa, Eu fui comentei com você, fui um dos primeiros alunos de desenvolvimento de software da People Computação, alguns devem conhecer, acho que é uma empresa aqui de Campinas também, e a gente sempre teve muita preocupação com os controles, Então, um dos pontos altos, acho que na área da distribuição, foi a gente sempre customizar o atendimento ao cliente. Então, conforme eu comentei contigo, a gente fazia o atendimento ao cliente de forma bastante personalizada, Você tem o caso de lojas in company que nós abrimos na época dos anos 2000, em que a gente ia nas grandes corporações, via como é que ela queria ser atendida, montávamos lojas internas, foi uma coisa que foi uma grande sacada na época, essas grandes organizações precisavam de gestão dos insumos, os consumíveis, a gente chamava consumíveis, então EPIs, Perfeito. Equipamentos de proteção individual, mesmo materiais elétricos, a gente montava, hoje falam de montar supermercados dentro dos condomínios, nós montávamos um supermercado dentro da indústria, com os produtos que a indústria usava. Então a gente fazia todo o levantamento de material necessário para o bom funcionamento deles, e montávamos toda uma gestão para a entrega dos EPIs, para a entrega dos produtos nas unidades da indústria. Foi um grande destaque para a gente na área de distribuição, desde então. Fantástico. E hoje está na Novalight, hoje executivo da Novalight, uma empresa aqui também em Campinas, A Novalight, na verdade, era uma empresa que tinha uma associação com uma empresa italiana. Eles vieram já, é uma empresa com 25 anos de fundação. Eu entrei há pouco mais de 7 anos, É uma empresa que veio com desenvolvimento de produtos de altíssima qualidade para iluminação pública. Perfeito. Teve muito sucesso no seu início, até pela falta de produtos desse nível no Brasil. Eu entrei já no meio da transição da tecnologia antiga, que é a eletromagnética, com os lâmpadas com os vapores metálicos, vapores de sódio, etc., com a conversão para o LED. Perfeito. Então, na verdade, eu digo assim, que eu comprei uma empresa, me tornei sócio de uma empresa, e hoje eu tenho outra, depois de 7 anos, totalmente diferente. Nós saímos
eletrônica para eletrônica pura. Eletrônica pura. Então, hoje é um produto que na verdade, são chips, né? São pequenas pastilhas, né? E aí a gente pode falar um pouco de sustentabilidade, porque eu posso te dizer todos os prós e os contras do LED, que às vezes as pessoas, dura mais, ilumina mais, mas não é só isso. Tem muito mais coisa por trás, principalmente quando você fala em sustentabilidade, né? Então vamos começar por por essa linha, Roberto. Assim, você sabe que a gente, naturalmente, quem não é técnico, né, que hoje consome, né, um entendimento, assim, um produto de iluminação, principalmente residencial, né, mas obviamente você trabalha em grande escala com a questão de iluminação pública, de estádios, né, do ramo esportivo também. Você vai contar um pouco disso pra gente, né? O estádio do Guarani hoje, vocês é que fizeram iluminação. Mas vamos falar um pouco da tecnologia e a sustentabilidade nessa jornada. Pode, né, fala dentro obviamente do teu repertório, né? Você conhece muito já esse tema. Como que sustentabilidade está nesse tema? E a gente já entrar nessa parte já técnica, né? Que eu acho interessante para o nosso aqui, o nosso ouvinte, né? Quem acompanha o nosso canal, que está preocupado com questões de sustentabilidade. A gente vai falar de gestão também, porque você é uma pessoa que tem muito repertório de gestão, eu quero abordar isso com você, mas vamos falar de sustentabilidade, né? Como que hoje você, né, verifica esse tema conectado ao teu negócio e essa conexão, e o que você consegue contribuir com a gente? Eu vou fazer um breve resumo da iluminação, da história da iluminação, né? Então, todos sabem que começamos lá com o Thomas Edison, com a lâmpada com filamento, né, e tal, e vamos dizer que ela não era uma lâmpada que poderia, como é que eu poderia dizer? Os rejeitos dela não eram tão poluidores quanto a evolução da lâmpada a partir de então. Sim, né? Então era uma lâmpada com filamento. De tungstênio, né? Era tungstênio. Você fechava um curto-circuito, ela esquentava e produzia luz, né? Isso. Calor também, né? E calor. Na verdade, uma proporção de calor desproporcional em relação à quantidade de luz que ela produzia. Exatamente. E daí para frente tivemos evoluções, aí passando 50 anos, a evolução das lâmpadas de cátodo, né, com os gases internos, e aí vem o problema sério, né, porque gases extremamente poluidores, mercúrio, sódio, iodeto metálico. Então são lâmpadas, porque ainda existem, né, lâmpadas que reagem à eletricidade ionizando gases e tal, e produzindo luz. Muito boa pelo lado da produção de luz, que foi uma grande evolução em relação à do filamento. Então eram lâmpadas muito mais performantes. Mas a consequência, vamos dizer, ruim era a parte de dejetos, né? Na hora que você os rejeitos. Se você colocar uma lâmpada fluorescente de vapor de mercúrio jogada ao lixo comum, é uma fonte poluidora extrema, tremenda. Né? Tanto que tem legislação que você precisa fazer a retirada do gás. Retirada do gás, exatamente. Empresas, inclusive, especializadas em destruir equipamentos para você separar. Mas é uma coisa que foi feita muito, muito tempo depois. Né? Então, durante muito tempo, a gente nós fomos poluidores. E eu, infelizmente, me coloco, porque eu era o distribuidor desses produtos. Sem dúvida. Então, e isso depois veio, vamos dizer, com as normas, com as ISO 14000 e etc e tal, né? Que você conhece muito melhor do que eu. E aí começamos vamos dizer, dar um destino a esses rejeitos, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto de sustentabilidade em relação ao LED. O LED é um equipamento... Dispositivo eletrônico, né? Dispositivo eletrônico, uma pastinha de silício, que ela, em contato com a energia, ela vibra e emite luz. E numa proporção muito, muito maior do que as anteriores em relação ao calor. Então, ela produz muito mais luz do que calor, proporcionalmente em relação às lâmpadas de iodeto metálico ou coisa do tipo. Então, começa a parte por aí. E o rejeito dela no final, né, vamos dizer, no final da vida útil de uma luminária, de uma lâmpada LED, ainda que você tenha que fazer uma reciclagem, ela não é poluidora ao ponto de uma lâmpada de gases. Né? Então, acho que esses são os pontos bastante importantes. E a durabilidade também, né? Porque a lâmpada de LED ela tem aí uma durabilidade muito maior, né? Do que as lâmpadas antigas, né? As incandescentes. Sim.
E também, elas são mais duradouras também do que as lâmpadas de gás também, não são? Por conta Também. também são. Também. O LED ele tem só um grande problema que a gente tem que abordar, é o seguinte, o LED ele tem uma temperatura limite de trabalho. Então, a própria natureza da luminária, da lâmpada, ela tem que ter uma estrutura de dissipação de calor Perfeito. Adequada para aquele tipo de LED. Então, o LED é para durar muito tempo. 50 mil horas, 100 mil horas, dependendo da qualidade do LED. Perfeito. Comparado, vamos dizer, a uma lâmpada de vapor metálico, é na base de 10 para 1. Nossa, 10 vezes mais. Uma lâmpada boa, 5 mil horas, das diodeto metálico, de sódio e tal, contra 50 mil horas do LED. Impressionante, então, 10 vezes mais. Né? Porém, alguns das pessoas que estão nos ouvindo vão dizer, mas eu comprei uma lâmpada há 6 meses atrás e já queimou. Uhum. Esse é o problema da qualidade dos produtos, né? Porque você tem que ter uma dissipação de calor adequada, porque o LED, a hora que ele chega num limite dele, de temperatura, e tem a especificação do fabricante, a vida útil dele cai de forma vertiginosa. Uhum. Então você tem que prover dissipação de calor. Perfeito. Então quando você compra uma luminária de 100 watts, uma das coisas que para o leigo, veja o peso da luminária, o peso que tem de material em volta dela, principalmente em luminárias, em aparelhos de potência mais elevada. Mais elevada. Você tem que dissipar calor. E até então, a única forma de dissipar calor é com massa de dissipação, ou seja, alumínio ou materiais que dissipem o calor de uma forma. E o peso é substancialmente importante, então não tem muito como você fazer um produto bom, muito leve. Muito leve. Sabe? Então, já começa por aí. Eu posso falar um pouco por nós, né? Nós temos luminárias de 200 watts, pesam 3,5 kg. Aí você consulta no Mercado Livre ou na internet, luminárias de 200 watts com 900 gramas. Não, 900 gramas sabe, é incompatível, nem que você queira, você não consegue dissipar então, o calor. Infelizmente, nesse caso, o peso, a robustez do produto, ela é totalmente ligada à durabilidade dela. Então, eu sei que tem muita gente frustrada com LED, é para durar, dura, depende, como tudo na vida, né? Tem trabalhos e produtos de boa qualidade, de má qualidade, então é um pouco disso. Agora, que a vantagem é enorme, porque o LED consumo de energia também é menor, né? Você, dependendo da qualidade de iluminação que você tinha antiga em relação ao LED, você chega até 80% de economia, 90% de economia. Isso em se mantendo o mesmo fluxo. Normalmente o que acontece é que você ganha muito fluxo de iluminação, né, de quantidade de luz versus o consumo. Perfeito. Então você coloca menos produto, menos luminária. Outra característica muito interessante do LED é que isso é fácil de entender, né? Cada pastilhazinha daquela, você consegue direcionar a luz para um determinado ponto. Coisa que você, com a lâmpada, você tinha um refletor e ele mandava a luz para tudo que é lado, né? Exatamente. Por mais performante que fosse o refletor, ele tinha as suas limitações, porque você só tinha um ponto de luz, né? E já o LED não, cada pastilhazinha daquela, você pode direcionar. Interessante. O caso do Guarani, que eu acho que é bem emblemático, nós conseguimos com as mesmas quantidades de luminária. Então, nós tiramos uma para uma, tiramos 2.000 watts, 2.000 watts, colocamos 1.000 watts, saiu de 150 lux no centro do campo para 1.000. Que isso? Para 1.000. Que diferença, Roberto. Então, você reduziu metade do consumo. Sim, porque é muito mais, vai economizar energia absurda. Mais do que quintuplicou a quantidade de luz no... Você fala, é mágica? Não. Primeiro, é mais performante, sem dúvida. Segundo, cada projetor tem um ponto específico que está iluminando no campo. Então, ele é todo mapeado, esquadrejado. E aí, no projeto luminotécnico, a gente direciona cada produto para um ponto do campo. Então, isso é muito importante, sabe? A qualidade do projeto é fundamental para você ter a performance, ter a entrega do que foi prometido. Eu vi uma reportagem que você estava
era junho, julho, agora no meio do ano que esse processo ia acontecer. Já foi, o Guarani já está com a nova iluminação? Já está com a iluminação, já está com a aferição dos fluxos. Perfeito. Porque também tem um detalhe, né? Agora os campeonatos, por serem televisionados, a qualidade de luz é muito importante, principalmente por conta da revelação de cor, dos detalhes que a câmera pega, etc. E tal. E já a CBF, já todos os times da Série B têm que se adequar a fluxos muito maiores do que o que eles têm hoje, né? Então, a proporção hoje, a grande maioria dos clubes tem alguma coisa em torno de 150, 200 lux, né? Que é a quantidade de luz que você tem e de forma homogênea, né? Você também é importante dizer, você tem que ter o campo todo bastante homogêneo em termos de iluminação para você não ter sombras ou fachos de luz meio, né? Porque acaba ofuscando e etc. E hoje você tem que sair de 150 a 200 para 800 como mínimo. Entendi. Então a CBF tem feito auditorias nos clubes e tem demandado essa troca. É um investimento razoavelmente alto, né? Porque você tem que trocar, né? A grande maioria dos clubes ainda tem uma estrutura de torres que às vezes não comporta a quantidade de projetores, então é um esforço bastante grande você ter um produto, como eu acabei de falar, é a metade do consumo com 5, 6 vezes mais performance, né? Então, você tem que ter produtos de bastante qualidade. É onde a gente tem se destacado, porque o projeto, você imagina, né? Se você consegue colocar a quantidade de projetores necessário, ok. Se você precisa mais, é toda uma outra estrutura que tem que ser criada, mais torres ou um algum tipo de estrutura, mais exatamente. Robusto, né? E pela altura das torres, o problema dos ventos. Então você tem todo um cálculo também de engenharia para tolerar. Então são torres, normalmente torres mais antigas. Sim. Você não pode sobrecarregar em quantidade de produto, porque você tem limitações físicas, né, de sustentação e tudo. Então, o desafio, o bonito que aí quando o produto tem uma performance superior, a gente consegue realmente mostrar para o cliente esse destaque que normalmente é difícil de ser provado. Se você não tem um projeto acompanhando e tudo. Então, esse caso do Guarani foi muito bonito porque a gente conseguiu, com a mesma estrutura que eles tinham, não demandaria um outro investimento, simplesmente substituir e atingir os níveis. Perfeito. E nós prometemos 800 lux e entregamos 1.000. Fantástico. Então foi uma coisa até superior. Fantástico. A diretoria acreditou na gente, isso é muito importante também, porque você entrega um projeto, um papel, né? Lá e tal, e depois a aferição, que é o teste final, né? E antes as lâmpadas eram de só, aquelas lâmpadas chamava metálico, iodeto metálico. Iodeto metálico. É uma lâmpada extremamente poluidora. Extremamente poluidora. Mas era o que tinha no passado, né? Sim, o que se iluminava no passado, né? Exato. Né? Mesmo a iluminação pública também, né? Está sendo trocada, né? E hoje vocês, inclusive vocês são patrocinadores do Guarani, né? Vocês também estão na camisa, né? Também na camisa, tudo time, mais. Que legal. Foi um acordo, uma parceria, né? Uma parceria da gente fazer a iluminação. E também parte do acordo era a gente patrocinar e tudo. Patrocinar. Estamos muito contentes, viu? Que legal. Ótimo. Isso nos deu uma exposição de marca, né? E acho que uma coisa bem interessante. Os outros clubes têm nos consultado também por conta do resultado que a gente apresentou. De iluminação. De iluminação, então valeu a pena. Ótimo. Tem outros estádios que vocês estão conversando? Ponte Preta ou fora daqui, de Campinas? Os da Série B, basicamente uns 5 ou 6 que estão melhor classificados, né? Porque agora os que sobem para a Série A definitivamente vão ter que trocar a iluminação. Entendi. Porque aí a exigência é mais forte ainda, a CBF vão pressionar pela troca. Perfeito. Né? Então isso vai acontecer. Então estamos em contato já com aproximadamente 7 clubes. Excelente. Né? Esperamos aí conseguir realizar mais projetos como o do Guarani. Né? E iluminação pública hoje, vocês estão também em cidades? Nós temos, posso dizer que é um mercado que a gente explora pouco, principalmente por conta da qualidade dos produtos oferecidos, né? Você tem uma norma, todos os produtos têm que ser certificados pelo Inmetro. Isso. IP, né? Tem a questão do IP, né? De proteção, né? O grau de proteção de chuva, né? De água, tudo. Mas a gente encontra muita dificuldade em relação à qualidade dos produtos. Às vezes produtos certificados, posso ousar dizer que não são os mesmos entregues, já teve, inclusive tem auditorias para isso. Para isso.
Então é um mercado que a gente compete muito mal em função do tipo de produto oferecido versus E assim, a gente não compromete qualidade por nada. Então, o nosso produto é aquele, sabe, ele tem um valor, mesmo o standard, é um produto sim. com 5 anos de garantia. Então, a gente executa a garantia. Estamos aqui para uma empresa nacional. Nós não somos importadores, então 80% dos nossos competidores importam o produto, importam, trocam etiqueta, certificam, etc. Claro, tal, mas trocam a etiqueta e vendem. Nós desenvolvemos aqui no Brasil, sabe, com gente aqui, técnicos, engenheiros, nós desenvolvemos todo o ferramental, nós fazemos a inserção do LED. Fantástico. A gente só não fabricamos, não compramos o LED nacional, porque não existe fábrica nacional. Então, o componente LED, a pastilhazinha, é importado. Mas nós fazemos a inserção das placas, das eletrônicas, nós montamos tudo. Então, desde a concepção do produto, a fase final de entrega, de testes, fazemos tudo. Então... Infelizmente, não vou falar infelizmente, mas assim, hoje o mercado ele tem muitos produtos, de todo tipo. E eu acho que nessa parte de iluminação vem muita coisa de fora, né? E coisa de baixa qualidade, né? Então você tem aí uma... eu entendo que o mercado, sabe, Roberto, assim, meu ponto de vista, tem gente que olha preço e valor, né? Você vê o valor que você entrega em qualidade, em gestão, em garantia, tem toda uma estrutura aqui. Mas tem muita gente que avalia muitos produtos baseado apenas no preço. Então eu falo disso aqui na nossa parte de medicina, a gente estava trabalhando em gestão de saúde e segurança do trabalho que a gente faz, né? Então a medicina do trabalho no Brasil é um commodity que tem clínica que cobra R$15 para fazer um exame admissional, por exemplo. E a gente cobra uma média de R$50, R$60. Fala, isso é muito mais caro. Falo, mas espera aí, a gente faz anamnese verdadeira, eu registro cada declaração do seu trabalhador, eu te entrego um Power BI, né, uma gestão de saúde. Então a gente compete, né, com pessoas que não entregam qualidade, né, eles entregam preço. E isso é o mercado. A gente obviamente tem que se adaptar, isso aqui não é uma reclamação, mas é uma constatação. E eu imagino que no teu segmento isso é muito forte, né, porque o cara entra no AliExpress, o cara entra em software, em sites, né, de fora e traz iluminação para cá. Mas imagina, não tem garantia, vai queimar, vai ficar sem o produto, e eu sei disso porque eu construí recentemente, em 2019, e eu comprei muitos, os meus produtos, eu procurava produtos nacionais com garantia. Então minha casa agora ainda não fez 5 anos, eu já troquei somente as do lado externo, que pega muita água, mas eu troquei já umas 4 ou 5, a empresa pegou a luminária e devolveu ela com garantia. Então, o pessoal compra fora e fica sem garantia, né? Isso é uma coisa que você deve passar bastante. Eu digo assim, o brasileiro não cansa de ser enganado, né? Sem dúvida. É impressionante, a gente tem uma cultura de preço e não de custo, que você falou, é muito importante, né, você separar isso, porque quando você faz a conta total, né, você gastou muito mais, você foi lá, trocou 2, 3 vezes o produto, não teve a garantia, teve que se deslocar, às vezes até um determinado ponto, ficou sem energia, sem a luz, isso para não dizer de produtos eletrônicos, né, eletrodomésticos e tudo mais, tal. Então assim, é analisar o custo do produto, né, e não o preço. O que ele está entregando a mais? Por que ele é tão mais caro? Sim. Sabe? Tem sentido isso? Tem. Ah, mas eu troco depois. Não, eu vou comprar pela metade do preço, eu troco depois. Poxa, mas você vai... Aí tem um negócio da sustentabilidade. Exatamente. Você vai jogar consumo, mais fora, resíduo, mais resíduo, mais tudo. Quer dizer, a gente tem que começar a se comprometer com essa filosofia de vida, né? Perfeito. E julgar isso de forma mais adequada. Perfeito. Eu vou te dizer, graças a Deus, a gente pratica isso na empresa, sabe? Então, lógico, você tem que ser competitivo? Tem. Claro, né? Você tem que ter um bom produto, né? Com preço justo, etc. e tal. Tem que ter fornecedores condizentes com isso tudo que você está fazendo. É um conjunto de fatores que fazem você... E a gente vê o seguinte, no nosso caso, a gente tem se isolado de determinados segmentos que só compram preço. Perfeito. É bem uma filosofia da empresa. Sabe para onde a gente vai? A gente vai para a indústria, que a pessoa faz a conta, você tem um engenheiro lá, né, um técnico do trabalho, tal, que vê a economia, vê, sabe, a
a qualidade de luz, tem a ver também com eficiência, sim, né? Você tem dúvida. A quantidade necessária de luz num determinado ponto lá para o trabalhador, para executar o seu produto. Sim. Tem a parte da segurança. Sim, sem dúvida. Em portos, aeroportos, que a gente trabalha muito bem. Perfeito. Você tem níveis luminotécnicos, se você não estiver ali, você pode causar um acidente. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Tá o trabalhador lá mexendo com produtos pesados, com áreas perigosas e tal. Então, esse é o nosso mercado, porque é onde se reconhece o valor, se faz a aferição, a qualidade. O valor. Muito bom. Mas é legal esse teu programa para a gente tentar enfatizar isso. Sem dúvida. Para aqueles que estão nos ouvindo. Dizer, É. poxa, na hora que você foi escolher um produto, Sem sabe? dúvida. De um comestível, uma batata frita a um, sei lá, a um eletrodoméstico, tudo. Fazer uma avaliação mais Faz uma avaliação, robusta. por que ele é um pouquinho mais caro. Exatamente. Muito bem, Roberto, te agradeço. Vamos agora, né, pessoal, encerrar o nosso primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco da entrevista aqui com o Roberto. Até lá. Voltamos então, pessoal, agora para o segundo bloco com o Roberto Paiaro aqui da Novalight. E vamos falar agora, né, Roberto, vamos falar um pouco sobre reciclagem, né? A fita de LED, por ser um dispositivo, né, eletrônico, ele tem essa possibilidade, né, da gente reciclar. Inclusive, como você explicou muito bem no primeiro bloco aqui, da dissipação, normalmente a gente usa muito alumínio, né? Então fala um pouco pra gente como é que é a reciclagem e como é que a gente pode, depois de um dispositivo desse que já não tem mais uso, como é que a gente pode voltar ele ao processo, né, na questão da reciclagem? Bom, Ivo, assim, para fazer um paralelo para todo mundo entender, a latinha de cerveja e a carcaça da iluminação, seja a iluminação pública e tal, é alumínio puro. Então, alumínio reciclagem puro. Total, com vantagens, né? Então, você tem um benefício econômico, inclusive na reciclagem, porque se você faz essa coleta, vai lá para os sucateiros, aí o sucateiro vende para a usina derrete e torna um produto, né, um outro produto novo. Então, reciclagem total da parte das carcaças. A parte eletrônica, um pouquinho mais complicado, você tem cobre, estanho, tudo, mas materiais nobres que você consegue também. Então, assim, posso dizer que a reciclagem é total. Perfeito. Total mesmo. A gente tem, nesse lado da sustentabilidade, é um produto que também favorece muito esse processo. Né? Quando você vai num cliente grande, um aeroporto, né, um estádio, uma iluminação pública de uma grande cidade, e você vai trabalhar, são produtos que duram muito tempo, né? Mas você vai fazer uma troca daqui a 5 anos. Você pega toda aquela luminária grande e você que dispõe isso, você que manda para o fabricante de alumínio lá para embalar, que vai fazer a sua carcaça, você faz esse processo internamente na empresa? Hoje isso é uma rotina de vocês? Vocês desmontam e separam ou você entrega a luminária inteira para alguém que vai reciclar? Como é que hoje a Novalight faz? Hoje nós estamos, pelo tempo de vida, nós ainda estamos na primeira fase, ainda não venceram as garantias totais dos produtos. Então nós estamos na fase final de garantia da primeira geração de LED lá de 6, 7 anos atrás. Então, não fazemos, mas seria uma coisa muito fácil de administrar. Até porque como a gente faz a carcaça, a injeção do alumínio, etc. Vocês fazem? Exato. Nós temos o ferramental, nós temos então tudo. Vocês fazem então toda a estrutura. Fácil adquirir exato, o material de terceiros, né, do cliente nosso, derreter aquilo e processar novamente. Então seria... não fazemos, sinceramente ainda não fazemos, mas por pura falta de demanda. Ninguém sem dúvida. Demandou ainda não demandaram. Mas seria muito fácil de fazer. Essa logística reversa, né? Você ir lá e trocar e pegar para reciclar internamente. Porque você tem como derreter o alumínio lá? Vocês têm... Sim, na verdade são fornos, né? São você fornos, pega e derrete e faz a injeção do novo da carcaça. Produto, Exatamente. E não só, porque as pessoas que fazem a injeção, nós temos todo o ferramental. O ferramental, sim. A máquina propriamente de injeção, a gente não tem. É um parceiro que fica lá próximo a vocês. Muito próximo, até por conta da facilidade, etc. Então, essa pessoa, ela injeta as nossas luminárias, injeta ferramentas para a indústria automobilística, peças para a indústria automobilística e assim por diante. De alumínio, né? Que tem os ferramentais lá, tem as estruturas. Então, um produto muito fácil de ser reciclado, né? Perfeito. Não seria problema nenhum. Muito bom. E nesse segmento também, Roberto, a gente pode falar muito de tecnologia, né, a inovação desses produtos com automação, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que a Novalight está trabalhando para automatizar, para colocar esses dispositivos mais
apropriados para esse momento de mercado, né, de tecnologia. Eu vou comentar isso com você, vou só dar um passinho atrás em função da qualidade e das especificações do LED. O LED ele evolui numa velocidade parecido com os microchips dos computadores até pouco tempo atrás. Né? A cada 3, 4 meses vinha um... Você acabou de comprar o computador, já tinha um mais moderno. Então, a performance do LED então, é a quantidade de luz emitida por consumo de energia, para o espectador entender um pouco melhor. Né? Então, você tem lá 100 watts. 100 watts, no passado, ele te entregava uma quantidade X de luz. Porque para o leigo, eu quero uma lâmpada de 100 watts. Fica aquele na memória, aquela medida de quantidade de luz. Que hoje, na verdade, não deveria ser assim. Sim. Por quê? Porque 100 watts de 6 meses atrás é muito menos, é uma quantidade de luz muito menor do que a de 100 watts de hoje. Estamos falando só de 6 meses atrás. Exatamente. Então, assim, quantos lux eu consigo entregar? E tem uma medida de lumen-watt, que é outra medida de iluminação. Então, eu entrego lá 100 lumen-watt. Isso é muito importante para quem está comprando uma lâmpada no supermercado, no home center, lá, lumen-watt. A quantidade maior possível de lumens por watt consumido que é justamente a troca que você está fazendo. Então, você está comprando mais luz ou menos luz de acordo com o consumo. Perfeito. Então, os LEDs estão cada dia mais performantes. Você está trocando de LED, a gente está com gerações de LEDs novas agora, geração de LEDs novas para entrar, que assim vai aumentar 15%, 20% o fluxo do que já era muito bom. Poxa vida. Então, a gente, até a dificuldade nos catálogos, a gente parou de imprimir catálogo. É só eletrônico. Só eletrônico, agora, porque você gasta um papel para você não se mantém atualizado. Sim, então, a cada momento você está atualizando um produto com mais fluxo luminoso, com curvas luminotécnicas mais sofisticadas. Então, você tem mix de curvas, né? Um pouco do que nós falamos no bloco anterior. Né? A quantidade de luz que eu jogo para um determinado ponto. Então, no mesmo produto, você pode ter 2 ou 3 óticas diferentes. Então, isso é muito interessante. Antes você tinha a luz direcionada muitas vezes para um único ponto e tal. Hoje, numa luminária, dependendo da sofisticação que você pretende dela, você pode colocar 2, 3 conjuntos óticos diferentes, que um joga 5 graus de luz para a direita, o outro joga 20 graus de luz para a esquerda, e assim sucessivamente. Então, você pode compor de acordo com aquele ambiente, o que você precisa, aonde você precisa jogar luz. Isso particularmente é importante quando a gente faz túneis. Então, para você jogar luz no túnel, você tem que homogeneizar. Túnel para, por exemplo, para carros. O túnel de carro. Túnel de carros. Né? Não só metrô, não é metrô não, mas túnel de carro. Metrôs também tem alguma particularidade, mas os túneis de carro são... Você tem um problema do efeito... O efeito flicker, que é aquele efeito de luz piscando. Então, você tem que minimizar aquilo por conta da retina. Você tem que adequar a luminosidade na entrada e na saída para não te ofuscar. Né? Então, você está saindo do dia com a pupila num certo ponto e você entra na escuridão, ela rapidamente... Dependendo da velocidade do que você tem naquele túnel, você tem que ter mais luz, menos luz, para ir adequando o campo de visão. Isso daí tem uma composição ótica das mais complexas e das mais difíceis. Que interessante. Esse é um campo muito interessante de falar. Isso em termos de LED. Em termos de automação, eu acho que eu diria que o céu é o limite. Né? Você tem hoje, nós estamos principalmente aqui no Brasil, ainda engatinhando nessa área, onde você tem basicamente dimerização. Dimerização, né? Basicamente. Basicamente só dimerização, né? Mas você tem uma série de controles que você pode fazer. Você pode, dentro da luminária, você pode colocar uma inteligência do tipo controle de temperatura, controle de consumo, gases, a parte de incêndio, Wi-Fi. Você pode embutir dentro da luminária um monte de coisa. Como é um ponto no teu estabelecimento, na tua casa, vamos dizer, você não vai tirar a luz, né? Você não vai tirar a luminária lá. Então, vai estar lá. Ela vai estar lá de qualquer forma. Por que não adicionar componentes, em vez de você ter um Wi-Fi lá pendurado, um hubzinho de Wi-Fi pendurado, por que não colocar dentro da luminária? Então, é uma coisa que lá Isso fora tem fora já?
Já tem, a gente tem estudado, eu voltei agora há pouco Você da foi a Europa. algum congresso? Você foi para Na verdade, alguma feira? Feira sempre, Sempre, mas a gente vai especificamente naqueles que estão desenvolvendo alguma coisa, Que legal. sabe, diferenciada, para a gente, inclusive, trazer para cá, com parcerias para a gente fabricar aqui. Perfeito. Então, agora mesmo nós vamos ter produtos bastante performantes e com essa automação Você foi para a Europa embarcada. recente? Sim. Mês passado eu estava lá visitando... Você estava onde? Você foi para na Itália? A Itália é muito forte nessa parte, muito né? forte, seja no design, naturalmente. Sim, design, né? sim, Mas na na parte característica deles. A Itália tem uma característica muito interessante que são muitas pequenas empresas. Então, eles têm essa sabem, característica, né? Às vezes empresas familiares. Artesanais, assim, né? De pessoas muito inteligentes, né? Que tem um produto desenvolve ali. aquele produto específico para aquilo e tal. Então, a gente está buscando parcerias justamente para juntar tudo isso num produto e sabe, ter uma tecnologia embarcada, sabe, para poder oferecer para os nossos clientes. E isso vai avançar muito, Ivo. Que interessante. Eu uso dizer que no final você vai ter uma luminária que vai ter o Wi-Fi, vai ter toda a parte de comunicação, controle de temperatura, tudo. Comunicando com ar-condicionado, com tudo. Tudo. Então, a inteligência acho que vai ficar dentro, porque é o lugar mais apropriado, porque você tem preso ao teto ou numa lateral e tudo mais. Você pode usar qualquer uma delas. Elas podem se comunicar entre si, podem responder a comandos de voz. Câmera embutida também, você pode ser CFTV, né? Você pode ter estrutura de CFTV, né? E você coloca, você pode ter uma luz de emergência já embutida, então também no caso de falta de energia. Ainda que seja básico isso, também isso. Então você tem uma bateria ali que vai se carregando e ela acende quando... Múltiplas funções, tudo e com toda essa inteligência dentro, embarcada. E cada vez num preço mais acessível, isso é importante dizer, né? Sim. A automação no passado era meio com tabu, principalmente aqui no Brasil, porque você... é coisa para casas muito grandes, para pessoas com muito dinheiro e tudo. E hoje não, você consegue fazer uma automação relativamente simples e com custo... E que te ajuda muito já, né? Pelo celular você já controla tudo. Exatamente. Então isso vem evoluindo. E nesse campo de inovação, alguma coisa assim, você tá a gente está falando de produto, né? Do produto ter ali tecnologia, inovação. Na parte de, assim, é discutido a questão da qualidade da iluminação. Por exemplo, a gente está aqui iluminado por essas duas estruturas aqui, né? Uma luz branca, né? Porque precisa para iluminar. Mas existe pesquisa sobre cor, o que você vê hoje no mercado para conforto? Porque aqui é óbvio que a gente está dentro de um estúdio podcast, né? Uma luz amarela, ele tem mais conforto numa residência, né? E hoje é muito comum muitas pessoas usarem luz branca ainda em casa, né? Não sei se você já percebeu isso, eu vejo muitas pessoas que ainda usam luz branca. Parece hospital, né? A luz amarela ela causa mais conforto. Existe tecnologia para isso, discussão para isso, popularizar um pouco mais essa questão Você falou de projeto luminotécnico, né? Isso é uma coisa que quem vai construir uma casa de um padrão melhor, normalmente o arquiteto propõe a você, fala assim, faz um projeto luminotécnico, tem toda uma estrutura. Você acha que isso vai popularizar com o tempo também, não só a tecnologia, mas também o conhecimento sobre iluminação, Roberto? Ora, a evolução das normas está acontecendo. Então, isso é bastante interessante. A gente tem participado, sabe, das reuniões de aprovação de normas, das ABNTs, através da Bilux. Então, isso é muito importante. A Bilux é a Associação Brasileira de Empresas de Iluminação. Tá. Exatamente. Então, nós somos associados, a gente participa. Né? E aí você tem os fóruns de discussão, e aí os comentários, antes de aprovar uma norma, coloca em consulta pública, aí você faz as suas observações, aí tem toda a discussão. Então isso tem avançado. Isso é um ponto muito importante. Voltando ao que você falou da luz fria, luz... Quente e luz fria, exatamente. Tem aquela Kelvin, né? Que são 3.200 Kelvin. 5.000, 6.500. Exatamente. Então, primeiro, tem a percepção das pessoas de que a luz branca ilumina mais. Isso já é um ponto que não é verdade, né? Quando você tem um luxímetro, e a gente inclusive dá de brinde para os clientes, a hora que você entrega um projeto, a gente entrega um luxímetro para ele medir. Então é um engano pensar que a luz branca, isso é uma abordagem muito importante que você fez, porque dá a impressão de que você está iluminando mais, mas na verdade não é verdade. Não é verdade. E o pior, é uma luz que normalmente ela acaba te irritando ao longo do dia, principalmente em áreas de trabalho que você fica muito tempo ali, né, parado. Chega no final do dia, você está num estágio que não deveria estar, sabe? Você está nervoso, está irritadíssimo, coisa do tipo.
Então, esse é um outro padrão. A gente está tentando isso abaixar através das normas, principalmente na iluminação pública. Saiu uma consulta agora para limitar 4.000 Kelvin. Ah, é? 4.000 Kelvin. Que é uma luz pública? morna. Ela Sim, não morna. chega a ser amarela, ela é amarela. mas aquela um pouco mais suave. Não é tão branca, mais, né? Não é tão branca. Porque realmente ela começa a agredir a vista, a iluminação mais branca, sabe? Então, 5.000, 6.500. Essas lâmpadas, normalmente, essas brancas que você vê nos home centers, é 6.500 Kelvin. Ela é quase azulada. Quase lá, então... Mas quando você deixa ligado, o leigo ele fala, essa aqui que ilumina mais. Sim. E na verdade não é verdade. Né? Lógico, você tem os fluxos luminosos, que é o que nós falamos antes, é o que tem que ser observado. Ó, quantos lumen watt ela ilumina? Você vai ver a de 4.000, muitas vezes ela tem o mesmo fluxo ou até maior do que a de 6.500 Kelvin, que é a cor branca da cor mais amarelada, né? A branca fria que a gente chama. Né? Então, isso é muito importante. E outra coisa que tem estudos e tem agora normativas que eu espero que venham para o Brasil também, é quanto à poluição luminosa, que faz mal, primeiro, para a observação do céu. Então, por exemplo, no Chile, que tem os radiotelescópios, os telescópios, observação, eles têm limitações. Por exemplo, as luminárias elas têm que ter um tipo de um anteparo para não mandar a luz para cima. Para cima. Olha que interessante. Então, é uma normativa. A gente está tentando se adaptar para poder exportar lá. Todas as luminárias têm que ter um chapéu em cima para não deixar a luz vazar. Para a parte de cima. Fora a questão da cor. Então, é 4.000 Kelvin no máximo e tal. Então, lá é padrão. Isso é muito importante. Que sabe? legal. Muito importante. Outra coisa, a luz muito branca, ela agride a flora e a fauna. Sem dúvida. Então, você tem na iluminação pública, problema dos morcegos, dos pássaros e tudo mais, você agride a ponto de, sabe... Isso é um ponto bem interessante que você falou, né, Roberto? Porque é difícil a gente abordar isso numa conversa, mas você imagina o seguinte, eu moro num condomínio hoje, e tem 3 condomínios um do lado do outro. Em breve teremos mais ali. Então todas as ruas são iluminadas e você tem ali, são APPs, áreas de preservação permanente, porque quando um grande condomínio faz ali, ele precisa ter. Só que você tem a iluminação das ruas, de todos os roamentos ali do condomínio, e também fora dele dos acessos. Só que no meio desses... Aqui tem uma APP aqui, uma APP aqui. Então é muito comum que os animais trafeguem aqui à noite. Só que é um animal de hábito noturno. Então ele está preparado do olho dele para trabalhar numa escuridão total. Ele é da floresta. A floresta não tem uma luminária lá. Então, quando você ilumina muito, você atrapalha muito a dinâmica desses animais. Né? Então, você tem um impacto muito severo. Então, assim, iluminar o necessário. Mas é muito comum que as pessoas... eu já ouvi comentários assim, tem que iluminar mais, em volta, tudo. Mas você tem um impacto severo ali na flora e na fauna, como você falou bem, porque você atrapalha muito a dinâmica, né, de uma coisa que naquele momento era para estar escuro. Né? E a gente numa fazenda, num centro urbano mais... que não é centro urbano, mas um centro rural, né? Alguma cidade mais rural, isso tem. Mas nas grandes cidades, aqui em Campinas mesmo, você vê, é uma cidade muito iluminada e, obviamente, isso atrapalha toda a dinâmica, né? Dessa biodiversidade que está aqui no meio que a gente está influenciando. Então, aparecem mais cobras. Então, você tem ali uma dinâmica de... a cobra de manhã, você vê, é muito comum, hoje a gente vê cobra durante o dia. A cobra tem hábito noturno. Então ela está saindo ali porque ela está desnorteada. Ou ela foi para algum lugar e foi se esconder no meio do condomínio e aparece cobra. Então é comum que isso ocorra. Animais, né, que ficam perdidos. Então, você vê como o tema sustentabilidade vai longe, né? Vai longe. Tem muita coisa para falar. Você prejudica, você muda o ambiente, sem dúvida, né, sem daquele dúvida. Muda, né, iluminando fora de hora e tudo mais. Então, tira, vamos dizer, mexe com o ciclo natural de vida dos animais, das plantas, dos insetos também, isso, né? Tudo, dos insetos também, das abelhas. E você mexe com lixo, então você tem lixo à noite depositado ali, então ele vai acessar aquele lixo, não é do alimento dele, mas ele tá fácil ali. Então, isso tudo é o nosso impacto que, obviamente, a gente tem que minimizar. Muito bem. Pessoal, vamos encerrar o segundo bloco aqui. Vamos para o terceiro aqui com o Roberto Paiaro, da Nova Light. Até o próximo bloco. Voltamos agora para o terceiro bloco aqui do Gestão em Ação, com o Roberto Paiaro, da Nova Light. E nesse bloco vamos falar sobre governança. Esse tema, né,
Roberto, você como executivo há muitos anos, né? Você foi da Nortel, uma grande empresa, acho que muitas pessoas conhecem a empresa porque ela era de espectro nacional e também internacional. Vamos falar um pouco agora sobre a tua experiência como executivo, sobre governança, né? Sobre essa importante pilar, né, da gestão, né, de toda a gestão, passando também por pessoas, né, também falando de compliance. Queria que você falasse um pouco, na sua experiência, dentro dessa jornada como executivo, que preceitos são importantes para manter uma empresa sustentável, né, longeva, né, uma empresa que perdure, né, muitos anos. Ivo, eu diria o seguinte, assim, sem abordar a parte de compliance, acho que vamos deixar isso para o final, eu aprendi desde cedo, e através de dificuldades, né, grandes, porque a gente passa por poucas e boas, né? Eu até comentei com você, eu tive um consultor há muitos anos atrás, uma pessoa já com uma idade até um pouco avançada e tal, e num momento de bastante dificuldade, e ele falou, poxa, olha, a parte de contabilidade, que são regras, né? Sim. O tipo fiscais, de fiscais, são regras tributárias que a gente tem que seguir. Você vai ser obrigado a fornecer isso para o fisco todos os meses. Por que não se aproveitar delas para você gerir bem a tua empresa? Perfeito. E sabe como quando cai a ficha, você fala, puxa vida, é verdade, é isso mesmo, sabe? Tipo, é uma regra impositiva. Eu tenho que entregar os balanços, tenho que entregar, né, agora arquivos magnéticos. Sim, hoje tudo a escrituração é digital, né? Hoje é tudo mas digital. no passado era o livro e tal, e vinha o fiscal, e por que você lançou isso e tudo mais e tal. Então, sabe, caiu a ficha, eu falei, puxa, eu tenho que entender essa linguagem contábil, né? E modéstia à parte, eu fui fundo, estudei e, sabe, hoje eu leio um balanço, tenho facilidade para isso e tal, de forma bastante natural. O que a grande maioria, pasmem, a grande maioria dos empresários, infelizmente, delegam. Exatamente. Delegam o conhecimento para um contador e não assumem. E não usam uma ferramenta valiosa como é a contabilidade, vamos dizer, a parte básica do básico, né? Contabilidade, né? Aí depois você vai para normas de IFRS, né, de standard, de balanços internacionais e tudo mais e tal. Mas o que são regras? São formas de você gerir o todo da melhor forma possível. Perfeito. São padrões criados para você normalizar o que é entendível para mim, fica entendível para você e assim sucessivamente. Perfeito. Né? Então eu diria assim, começar do básico. Perfeito. Sabe? Entender o porquê que você faz um lançamento assim, um lançamento de outra forma, o que é uma amortização, o que é, né, uma depreciação, o que é para você gerir o teu negócio. Então, coisas básicas que, de novo, poucos avaliam e entendem, né? Para depois ir para a parte mais avançada, vamos dizer, mais sofisticada, que são as ISO, né, as regras de compliance, etc. Então, eu comecei a minha vida entendendo profundamente a parte contábil. Perfeito. E, por consequência, tributária. Sem dúvida. Que esse é um outro ponto aqui no Brasil marcante. Você não entender o lado tributário... Conhece a política de ICMS, que você vai... Cada estado tem uma... Além de você não se destacar de forma competitiva, porque, infelizmente, essa guerra tributária, ela traz uma série de problemas, mas traz vantagens competitivas quando você sabe lidar usá-las e lidar com elas de forma apropriada, justa e correta, né? Sim, correta, claro. Então, você tem que entender disso tudo. Então, administrar a empresa, primeiro, é entender as regras realmente como elas funcionam, como elas... Eu diria por aí. Daí nós vamos para a parte sei lá, das ISO. Perfeito. Né? Você é ISO 9000 lá, né? ISO 9000. Perfeito. Que a gente usa também para gerir o comportamento da empresa de forma adequada. Perfeito. Não é um título, lógico, hoje você não tiver uma ISO, você começa a ficar um pouco comprometido com alguns clientes que são exigentes em relação a esse padrão. E você entende muito bem isso já virou básico, né? Não, isso é fundamental para qualquer empresa. Exatamente, principalmente uma indústria, Sim, né? Uma indústria que não tem, e um parênteses, né, Roberto, a gente entra com empresa que ainda não tem. Então, na hora que você entra na empresa, você vê um produto com muito problema, você vê uma área batendo cabeça na outra, você não tem um processo adequado, um almoxarifado que é uma bagunça. É impressionante uma empresa que hoje, e tem, tá? Em muitas empresas do Brasil que falam, não, isso é só para colocar na parede. Absolutamente. Isso aí é óbvio que pode ter um gestor ali, ou pode ter um consultor que ensina errado, mas não está sabendo usar a ferramenta certa. E com certeza você usa a ferramenta certa. A nossa empresa também, a SG4, é certificada.
E eu, particularmente, a empresa hoje funciona bem, porque tem ali um andar mais correto, mais estruturado, uma gestão melhor, porque tem ISO 9000. O ISO 9000 é fundamental para que você, né, consiga perpetuar uma organização hoje. Né? É impressionante as empresas que não tem, quando a gente entra, você vê que não tem, porque, cara, é uma desorganização, um mundo psicodélico, porque a ISO 9000 traz ordem, traz organização, traz planejamento, gestão de risco, coisas muito elaboradas por uma empresa, né? Então tem que só saber usar, a gente não sabe usar, né? Então, mas indo para o lado da contabilidade que eu acabei de citar, tem que ser usado a ISO de forma a você gerir a empresa a teu favor. Perfeito. Não tem que ser uma certificação, título que você expõe como se fosse um troféu, né? Tem que ser parte do teu dia. Teu processo, sem dúvida. Né? E assim, com as sofisticações, eu vi num podcast teu que não tem ainda certificações ESG. Exatamente. Né? Talvez a gente chegue lá. Chegue no futuro. Né? Que seria talvez um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Exatamente. Mas, poxa, você tem que praticar primeiro, porque, na verdade, a cultura da empresa demora para você desenvolvê-la, né? Então, sem dúvida. Você colocar a organização na empresa, primeiro a liderança tem que estar convicta de que aquilo é muito importante. Você tem que, né, capitanear a coisa e levar isso adiante. E usá-la a teu favor. Perfeito. Então, assim, é simples assim. Difícil é fazer, porque você tem que se convencer disso, né? Acima disso, você tem que se convencer que aquilo é necessário para o teu próprio bem. Investir tempo, equipe, treinamento, conhecimento. Então, isso é, obviamente, uma jornada, né? E vou dizer, lógico, a propaganda, a divulgação disso é muito importante, porque tem empresas que querem fazer, né, ter relacionamento com empresas iguais, né? Mas o mais importante é o fator interno, né? Do comportamento interno, né? De você produzir bem, com qualidade para os teus colaboradores, com segurança para os teus colaboradores. Quer dizer, isso tudo está contemplado dentro dessas regras. Né? Então, isso é muito importante. Você, às vezes, escapar de um ponto dali, você gera um acidente, gera um produto de baixa qualidade e tudo mais. Então. Vai gerar retrabalho. Tinha um amigo que dizia que é barato porque tem qualidade. Exatamente. Não é parece um contrassenso, mas não é verdade, porque é o que você falou, você entra em empresas que estão totalmente desorganizadas, você imagina os rejeitos, né, os retrabalhos, né? Isso rastreabilidade zero, não tem rastreabilidade de nada, não consegue fazer investigação quando alguma coisa dá errado. Você gera passivo, você gera, sabe? Então, cara, parece ser barato fazer dessa forma, é justamente o contrário. O contrário. Se você otimiza muito o trabalho, a qualidade, a percepção do cliente, a reputação, a empresa é muito mais sólida, cara. É impressionante. E eu falo isso porque a gente já, imagina, são mais de 1000 empresas que a gente atende, sabe? Há muitos anos, Roberto, aqui é a SG4, e a gente não pega só empresa grande, não. Já implantei sistema para empresas de 8 trabalhadores, para 8.000 e 80.000. Então a gente já tem experiência. E é impressionante. A palavra é essa. Como eu vejo algumas empresas, o que se perde não fazendo uma gestão adequada. Você nem precisa certificar. Você faça um processo bem estruturado de mapeamento de processo, gestão de risco, bons treinamentos, boas referências documentais para que o seu time saiba como seguir naquela rotina. Você fazendo uma boa auditoria, fazendo um ciclo de verificação para ver se o processo está andando bem, bons registros para garantir rastreabilidade. São coisas assim muito básicas. A empresa cresce, a empresa é muito mais sólida, mas tem gente ainda que vê isso como uma coisa que é desnecessária, cara. Mas é o aprendizado de cada empresário dentro da jornada dele para ele perceber isso, né? Então, de cada um. Do lado social, que eu também acho que tem que se falar da administração, do envolvimento, né? Das pessoas. Você tem que olhar para o teu lado, para a tua vizinhança, para o teu bairro, né? A gente fazia um trabalho muito bacana na Nortel, que a gente tinha as associações de bairro e tudo mais e tal, e a gente contratava as empresas, tinha empresas, ONGs e tal, para fazer a parte de treinamento. E era uma coisa muito bacana, porque fora o trabalho social, a gente recrutava muita gente. Teve uma época de crescimento que era muito difícil você contratar, principalmente no entorno, né? Principalmente por causa de deslocamento, a empresa era um pouco fora de mão, né? Não estava no centro da cidade e tal. Então a gente fazia um trabalho de educação e aí o benefício vinha a galope, porque você contratava, sabe, as pessoas que você tinha acabado de treinar. Então, muito legal. Isso também é um negócio, né? Não tem tudo a ver? Tudo a ver. Você fazer a parte social né? Essa parte social de desenvolver, né, pessoas é fantástico.
e você desenvolve a pessoa, não precisa necessariamente trabalhar com a Nortel ou com outra empresa ou na Novalight, essa pessoa vai estar mais qualificada para o mercado. Qualificada para o mercado. Sem dúvida. Que é uma coisa que a gente se queixa muito aqui no Brasil, da parte de educação e tudo mais e tal. E muitos dos empresários não estão nem aí para, sabe? Exatamente. A gente pode contribuir de alguma forma também fazendo esses treinamentos, fazendo... Com certeza. Né, disponibilizando entrevistas, né? O próprio até tem uma coisa, Roberto, que um dos propósitos do Gestão em Ação é levar informação qualificada. A gente tem um YouTube que já está próximo de 30 mil inscritos, mas tem muito conteúdo lá. Então, a SG4 tem esse compromisso, porque eu acho, e eu concordo muito com você, né? Nós temos, como empresários no Brasil, complementar a educação. Existe a educação básica, a educação fundamental, a educação superior, mas eu acho que as empresas, elas têm muito conhecimento. E eu acho que a gente compartilhar isso é importante, né? O conhecimento que você colocou aqui nesse vídeo, que vai ficar disponível para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre a parte de iluminação, de luminotécnica, e isso abrir talvez uma possibilidade de estudo desse profissional. Então a gente provoca, né? A gente convida quando faz um programa desse, quando um empresário está, por exemplo, dando treinamento na própria empresa. Como vocês lá na Novalight, com certeza dão muito treinamento e estão formando profissionais para o mercado. E aí um profissional quis voar aqui para outra empresa, ótimo, vamos trazer novos e continuar formando. Você, no mínimo, está gerando qualidade de trabalho para o Brasil. Perfeito. Né? Lógico, a gente quer reter as pessoas e tudo mais. Sem dúvida, pessoas mas agora, você está de parabéns com a exposição do teu trabalho via mídias sociais, via esse podcast, porque realmente você acaba enriquecendo, né, trazendo pessoas para dar depoimentos e tudo mais, para influenciar positivamente o empresariado. É isso que a gente precisa, né, Ivo? Sim, sem dúvida. A gente precisa dessa motivação. O Brasil não é competitivo, o Brasil não, não tem educação, o Brasil... Tem que parar de se queixar e fazer alguma coisa diferente, exatamente, sabe? Porque o governo não faz, porque não sei o que, então você não vai fazer nada? Exatamente. Sabe? Então eu concordo plenamente com você, Eu me empolgo Roberto, muito com isso, porque a gente tem que fazer. Tem que fazer, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. O fato, por exemplo, a nossa filosofia de produzir aqui, eu trabalhei 35 anos na distribuição. Seria muito fácil para mim só pegar, importar o produto, trocar a etiqueta e tudo mais. Sim. Mas você fala, por que eu vou fazer isso nessa fase de vida, né? Que você, sabe, já fiz de tudo um pouco. Então, deixa eu fazer alguma coisa de fato mesmo, sabe? É meio que uma realização pessoal de produzir alguma coisa aqui. E te digo outra coisa, muito importante. A competição, se você é competitivo ou não, eu te digo sem problema. Eu não tenho medo nenhum de competir com o chinês, com o europeu, o americano. Em igualdade de condições, a gente compete. Lógico, temos um pouco mais de dificuldades, né? Às vezes o treinamento tem que ser um pouco mais aprofundado. Você tem um problema tributário, tem um problema, né, de custo do dinheiro, do capital e tudo mais e tal. Mas dá para competir. Dá para competir, eu não tenho dúvida que dá. Sabe? E há trabalhos como o teu, como das pessoas que você traz aqui, que fazem enriquecer e essa engrenagem funcionar, né? Porque a gente tem bons engenheiros, a gente tem bons colaboradores, bons profissionais de todas as profissões. A gente tem ética no nosso país, a gente tem força de trabalho. Eu acho, sabe, Roberto, que a gente tem muitas qualidades. E eu vejo alguns amigos, eu tô indo embora, eu vou morar fora. Eu falo, cara, lá você vai ser estrangeiro, você não vai ser valorizado como você é valorizado aqui. A energia que você vai fazer lá fora para você construir alguma coisa, se você fizer aqui no Brasil, você vai brilhar. Então, assim, vai brilhar lá? Pode ser, mas se você desenvolver aqui, imagina, você, com o teu recurso intelectual, as questões financeiras, você podia pensar em outras coisas. Você escolheu fazer, né, adotar uma fábrica, né, comprar uma fábrica, e você hoje fazer da Novalight uma empresa competitiva, uma empresa de produto de qualidade, que entrega bem. E isso eu acho que motiva muito, principalmente quando eu vejo empresários assim, a levar o nosso Brasil a um local diferente, né? Então, eu vejo que isso é uma engrenagem muito positiva, né? Você também está de parabéns, de você acreditar no Brasil e produzir produtos de alta tecnologia no nosso território, né? Aqui em Campinas. Muito bom. Parabéns mesmo, Roberto. Obrigado pela sua oportunidade. Acho que eu compactuo com tudo que você acabou de colocar. Acho que a gente tem que fazer as coisas aqui no Brasil mesmo. Sem dúvida. Aquele que está pretendendo sair, eu digo, não saia. Já que você tem tanto potencial para oferecer para o outro país,
deixa aqui. Deixa aqui, né? Vamos construir nosso país, né? Nosso Brasil. Lá fora não é também tão fácil assim como parece, então, né? Às vezes a gente quer trocar de problema, mas... Exatamente, você só está trocando de problema. De moeda, né? Vai operar seu problema em outra moeda, mas a vida ela é complexa e nós temos um potencial aqui enorme. Absurdo, tudo, né? Absurdo. Então a gente precisa só de gente com disposição para fazer. Muito bom. Roberto, muito obrigado então, né? A gente chega aqui no final do nosso episódio, a conversa foi excelente, desejo muito sucesso à Nova Light, né? Que você possa iluminar, né? Muitos caminhos por aí. Obrigado, obrigado. Parabéns de novo pelo teu trabalho, obrigado. Fiquei muito satisfeito de participar. E continue, por favor, com esse teu trabalho de divulgação das pessoas e dos empresários, trazendo contribuição para essa nossa sociedade. Com certeza. Tá, muito obrigado, Roberto. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio tão rico aqui com o Roberto. Vamos pensar, né? Deixamos aqui algumas mensagens interessantes, né, para a gente desenvolver o nosso país, a nossa cultura, as nossas empresas, os nossos colaboradores, né, os nossos funcionários, as pessoas que estão na circunvizinhança, né, das nossas operações e que a gente possa transformar, né? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.